Nós temos a alegria destes encontros em que podemos refletir, em que podemos avaliar nossas vidas sob as lentes da doutrina espírita e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o privilégio do conhecimento espírita e, entre estes conhecimentos, nós temos aquele da lei de liberdade, no Livro dos Espíritos, que questiona, né, este elemento fundamental que é, na filosofia, a questão do destino e do livre-arbítrio. Nós temos discutido este assunto há muitos séculos, milênios mesmo, e sabemos que a filosofia não chegou até agora a conclusões muito satisfatórias. Nós nos perguntamos, né, como seres humanos, tenho eu um destino traçado? Né, até onde vai a minha liberdade? Qual a relação, né, entre essa liberdade e a realidade que me cerca? As pessoas estariam destinadas ao bem ou ao mal? A famosa discussão da graça e da salvação na Igreja Católica, né, estão alguns predestinados à salvação desde a eternidade e outros à danação desde toda a eternidade. Então, nós vemos que muitos filósofos, inclusive, recusam hoje a discussão, porque eles dizem não chegamos a nenhuma conclusão e tudo indica que não chegaremos. Contudo, né, nós temos a alegria do conhecimento espírita. E nós vamos entendendo muito claramente o sentido desta coisa que chamamos destino e deste elemento primordial para o ser humano, que é a liberdade. Nós temos como texto de base hoje um texto belíssimo de Emmanuel, no qual ele nos coloca, né, é um livro muito antigo, inclusive, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, publicado nos anos 50, não, até onde sei, não é reeditado, não foi reeditado, né, foi publicado pelo Abrigo Olímpia Belém, nos anos 50, e chama-se simplesmente Nosso Livro, pequena antologia de além-túmulo. E nós temos neste texto já bastante antigo, nós temos um texto que se chama Destino, ou O Destino. E nós usaremos este texto de Emmanuel como base das nossas reflexões desta noite. Diz-nos ele, né, não leremos o texto todo, mas alguns pedaços que usaremos como elemento de reflexão. Destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. Então, já começa aí, né, nós já poderíamos parar aí. Destino e liberdade, livre-arbítrio coexistem nas atividades humanas, né? Então, Emmanuel vai dizer, o Criador infalível estabelece a vida universal. O homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. Então, vejamos. De que maneira a nossa liberdade e o nosso destino coexistem, né, vivem juntos nas atividades humanas, na vida humana. Emmanuel nos diz que Deus estabelece os parâmetros da vida universal. E ele nos diz que nós, dentro destes parâmetros, estabelecemos a nossa vida. Deus infalível estabelece os parâmetros da realidade na qual nós estamos inseridos.
E dentro destes parâmetros e dentro desta realidade, nós estabelecemos a nossa própria vida usando a nossa liberdade. Mas nós podemos dizer que a nossa liberdade está limitada por certos parâmetros. Por exemplo, nós não podemos ter a pretensão de viver 200 anos. Então, os parâmetros das leis biológicas estabelecem um limite para a nossa existência. Dentro deste limite, nós podemos agir, decidir, escolher, né. A estrutura do nosso corpo estabelece limites para o que nós podemos fazer ou não fazer. Você não pode querer passar meia hora embaixo d'água, né, sem equipamentos, porque nós não temos uma estrutura física apropriada para isso, mas um peixe pode. Então, dentro da realidade, vejamos que nós estamos no mesmo mundo, mas a estrutura da realidade é a mesma, nós vemos água, o peixe vê água, mas ele tem uma estrutura que lhe permite uma coisa que não é permitida a nós. E nós temos uma estrutura que nos permite caminhar, mas um peixe não pode caminhar. Então, cada um de nós, dentro do quadro da realidade estabelecida por Deus, nós podemos construir, como Emmanuel diz, traçar o roteiro da vida que nos é próprio. O Pai organiza as leis eternas, diz Emmanuel. Dentro destas leis, obviamente, nós temos os parâmetros da nossa ação, porque estão inseridos dentro destes parâmetros das leis eternas a concessão da liberdade para os seres humanos.